Você sabe como conversar depois de uma traição? Eu me chamo Renan Santana, sou psicólogo de casal e neurocientista e hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios na reconstrução de uma traição, que é como conversar sem transformar tudo em mais dor. Essa é talvez a fase mais difícil, porque o casal até quer conversar, mas não sabe mais como. As palavras viram armas, o silêncio vira muro e o medo de falar o que sente acaba se misturando com raiva, vergonha, culpa. E é aqui que muitas relações que ainda teriam chance acabam se perdendo, não por falta de amor, mas por falta de método para se escutar. O livro Superando a Infidelidade dedica um capítulo inteiro a esse tema e hoje a gente vai destrinchar de forma didática e prática como restabelecer o diálogo depois de uma traição. Então vamos lá. Quando uma infidelidade acontece, a comunicação entre o casal se torna um espelho do trauma. Quem foi traído carrega dor, medo, desconfiança, e já quem traiu carrega culpa, vergonha, medo de ser rejeitado de novo. Então cada um fala a partir de um lugar de defesa. Um grita para ser ouvido, o outro se cala para se proteger. E os dois saem da conversa mais feridos do que quando entraram. Então isso acontece bastante. Só que é possível reconstruir esse diálogo. E o primeiro passo é entender que a conversa não é sobre vencer, é sobre compreender. Não é sobre quem tem razão, e sim sobre como cada um se sente com o que aconteceu. A ideia é falar para acolher, para ser compreendido, e não falar para ser rebatido ou para rebater. E aí o capítulo começa com uma história muito simbólica. Tem um casal que descobre a traição, e aí eles discutem, se afastam, tentam voltar, e toda a conversa termina no mesmo lugar. Ele dizendo que está magoado, ela pedindo desculpas e os dois se sentindo frustrados. E por que isso acontece, né? Porque não basta se desculpar, é preciso se compreender. Então a traição, ela destrói a base mais profunda da intimidade, que é o sentimento de ser compreendido e acolhido pelo outro. E reconstruir essa base exige um novo tipo de conversa, uma conversa mais madura, mais empática e também mais consciente. Então, a partir daqui, a gente vai entender como conversar de uma forma que aproxima e não que destrói. E aí, 3 objetivos são super importantes para qualquer conversa após uma traição. O primeiro objetivo é manter o equilíbrio. Não é sobre evitar o desconforto, mas sobre não deixar a conversa virar uma batalha. Quem traiu precisa escutar com paciência, sem se defender o tempo todo. E quem foi traído precisa conseguir falar da dor, sem transformar tudo em ataque. Então o equilíbrio é a arte de se expressar sem perder o vínculo. Um segundo objetivo é manter o foco. Então, nem toda hora é hora de falar sobre a traição. O livro recomenda que o casal defina momentos e limites. Por exemplo, 30 minutos de conversa, num horário calmo, sem interrupções. Porque falar o tempo todo sobre o mesmo tema só vai ampliar a exaustão emocional. O foco deve estar em entender e resolver, e não reviver. Um terceiro objetivo para uma fala mais construtiva é evitar mais danos. Então, quando o diálogo sair do controle, o melhor é pausar, porque brigar em cima da dor só vai criar novas feridas, só vai amplificar o trauma. Por isso, o casal precisa ter um acordo de segurança. Então, quando um sentir que está saindo do controle, essa pessoa pode pedir um tempo e os dois retornam a conversa depois, retomam essa conversa em um outro momento, certo? Um outro ponto importante é como se expressar para ser ouvido. O primeiro passo para uma boa conversa é saber falar, mas não é qualquer fala, é uma fala que gere compreensão e não reação. Então aqui é importante você falar por você e não sobre o outro.
Tente trocar frases como "você nunca me ouve" por frases como "eu me sinto ignorado quando tento falar" e você muda de assunto. Usando isso, o foco sai da acusação e vai para a emoção. Também tente descrever sentimentos e não verdades absolutas. Em vez de dizer "você é frio", diga "quando você não me abraça, eu me sinto distante e inseguro". O outro pode até discordar de uma acusação, mas não tem como discordar do seu sentimento. Escolha o momento certo. Então, conversa sobre traição não combina com pressa, cansaço ou ambiente tenso. Falar na hora errada transforma qualquer tentativa de aproximação em conflito. 4. Fale pouco e escute muito. Evite monólogos. Fale uma coisa de cada vez e pergunte: o que você acha? Consulte sempre a outra pessoa. Isso ajuda o outro a participar da conversa e reduz a chance de defesa. Um quinto ponto é: misture emoções negativas e positivas. Equilibrar é fundamental. Então, dizer "eu ainda sinto raiva", mas também dizer "eu também sinto vontade de tentar". Isso comunica a complexidade e também a humanidade do que você está passando. A dor existe, mas o afeto também está ali. Então isso é importante para não enviar sinais confusos para a pessoa, para não mostrar para ela que é só dor, mas também vontade genuína de reconstrução. Outro ponto, outro objetivo aqui é como ouvir de verdade. É importante a gente saber que ouvir é um ato emocional e depois de uma traição talvez seja o mais difícil, mas também é o que mais cura. Então ouvir não é ficar calado esperando a sua vez de falar, é se colocar por alguns minutos no mundo interno da outra pessoa. Mostre-se disponível, desligue o celular, olhe nos olhos e diga: pode me contar o que está sentindo. Essas pequenas atitudes comunicam presença. Não interrompa. Mesmo que discorde, deixe a pessoa terminar. Às vezes ela só precisa ser ouvida e não corrigida. Não interprete. Pergunte. Troque "você está com raiva de mim de novo" por "parece que você ficou incomodado com o que eu disse. É isso?". Então, perguntas abertas e curiosas ajudam a baixar a defensividade. Um outro ponto é repita o que entendeu. Então, frases como: "então o que você quis dizer é que se sentiu sozinho quando eu evitei conversar?". Essas frases são ferramentas poderosas de validação. Isso se chama escuta ativa e ela repara a confiança muito mais do que 1000 pedidos de perdão. E quando a conversa fica tensa, mesmo com toda boa vontade, tem horas que isso pode acontecer. A raiva cresce, a voz sobe, o corpo esquenta. Nessa hora, o segredo é não insistir, é fazer aquela pausa de segurança. Pedir um intervalo não é fraqueza, é sabedoria, é não mexer numa dor que ainda está latente. Então o livro propõe um passo a passo para isso. Reconheça o sinal. Eu estou ficando muito nervoso para continuar. Combine um tempo. Vamos dar um intervalo de 30 minutos e retomamos depois. Tente ir para um espaço separado e faça algo que te acalme. Caminhe, respire, tome uma água, tente ler algo leve. E aí só depois você volta com a intenção de resolver e não de vencer. Esses pequenos intervalos salvam relações. Eles mostram que o casal está acolhendo o respeito mesmo na dor. O casal está escolhendo o respeito mesmo na dor. E tem um ponto que é quando as palavras não funcionam. Ou seja, tem vezes que o casal até já tentou conversar de todos os jeitos, mas nada dá certo. Tudo que se diz parece ser mal interpretado. E é aí que entra uma estratégia incrível que o livro propõe: escrever uma carta.
Escrever é uma forma de organizar o que sente sem o peso da reação imediata do outro. É começar a colocar em palavras o que o coração não consegue dizer sem gritar, sem explodir. Então você pode escrever sobre o que sente, o que pensa, o que deseja. E quando entregar a carta, explique: eu não quero discutir isso agora, eu só quero que você leia e entenda o que eu tentei expressar. A carta permite que o outro te escute no tempo dele, sem uma defesa automática. E quando ele responder, também por escrito, o diálogo se torna mais empático, mais humano e menos impulsivo. Então essa técnica é chamada de comunicação escrita empática e é uma das mais eficazes para casais em crise. Ela ajuda a restaurar a clareza emocional e também a compreensão mútua, mesmo quando o diálogo oral ainda é difícil. Então esse passo a passo prático para conversar depois da traição vai ajudando vocês a chegarem nesse momento de clareza. E aí esses objetivos são importantes de serem colocados em prática. Então, revisando, tentem definir quando e onde vão conversar. Escolham um momento calmo, com tempo livre e privacidade. Também tentem combinar o objetivo da conversa. Vocês querem apenas expressar sentimentos ou tomar uma decisão? No vídeo anterior a gente falou que a decisão tomada no calor da emoção não tem como ser uma boa decisão. É importante pausar e agir com base nos valores e na clareza, e não nesse apelo emocional. Então, conversas sem um objetivo claro acabam se tornando batalhas sem fim. Um outro ponto: entre ser falante e ouvinte, é importante exercitar um papel de cada vez. Quem fala, fala por si, e quem ouve, escuta de verdade e repete o que entendeu. Se a conversa subir o tom, façam uma pausa. Intervalos evitam danos maiores. E se o diálogo travar, usem a carta. Escrevam o que sentem, troquem e leiam em momentos diferentes. Esse passo a passo é o esqueleto de toda conversa construtiva e podem ser aplicados não só em casos de infidelidade, mas em qualquer relação. Então, para resumir e finalizar, depois de uma traição, conversar não é só falar sobre o que aconteceu, é aprender uma nova forma de se comunicar, é construir um espaço seguro onde a dor possa existir sem virar violência, é transformar o diálogo num caminho de cura, não num campo de batalha. E se você está nesse processo, tente lembrar, você não precisa saber exatamente o que dizer, só precisa estar disposto a ouvir e a falar com verdade. Porque quando o casal aprende a se escutar de novo, a reconstrução deixa de ser teoria e começa a ser possível. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como reconstruir a confiança, que é um dos temas mais delicados e transformadores dessa jornada. Também vamos entender o que é confiança, como ela se reconstrói e como lidar com o medo de ser enganado novamente. Então, se esse conteúdo te ajudou de verdade, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem está precisando aprender a conversar de novo depois da dor. A gente vai seguindo juntos, passo a passo. Tô com vocês.